Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus. Que bom, podemos louvar o Senhor pela manhã. Queremos contar com você aí desse lado e nós estamos aqui para celebrar o Senhor. Nós vamos orar, na sequência cantar ao Senhor também, e gostaria que você fechasse seus olhos comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta manhã pelo dom da vida, pelo teu cuidado, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Podemos nos reunir aqui, ó Deus, e cantarmos louvores a Ti, celebrarmos o Deus da vida que tem nos protegido, nos sustentado, dado tudo aquilo que nós precisamos. Por isso nós te louvamos. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, e que vem do nosso coração para Ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Vamos continuar os nossos estudos no livro dos Atos dos Apóstolos, hoje especificamente capítulo 20, dos versos 17 a 38, que nos conta a chegada de Paulo e a caravana que acompanhava Paulo na cidade de Mileto. E esse é um dos momentos bem marcantes de Atos dos Apóstolos, quando Paulo se despede ali da igreja dos presbíteros de Éfeso que vão a Mileto para encontrarem com o apóstolo Paulo. Mas antes de nós lermos e conversarmos, vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe nesse tempo. Obrigado, ó Deus bendito, por esse tempo que temos o privilégio de estudar a Tua Palavra, de meditar nela e saber que Tu és Deus que fala conosco. Oh, bendito Senhor, te agradecemos pelo privilégio que temos de saber que és Deus que tem prazer em nos abençoar pela Tua Palavra, com a Tua Palavra. E assim pedimos que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, abençoe para que os nossos olhos espirituais possam ver aquilo que tens para nós,
os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir aquilo que tens para nós, bem como também, ó Deus, tratar das nossas emoções, para que possamos experimentar, sentir aquilo que o Teu Espírito Santo tem para a nossa vida. Nós oramos em Jesus Cristo, nosso Senhor, hoje e sempre. Amém. Pois bem, vamos ler então o capítulo 20 de Atos, verso 17 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Paulo está em direção a Jerusalém, faz uma parada estratégica em Mileto. De Mileto ele envia um mensageiro, 2 mensageiros até a cidade de Éfeso para convidar, chamar, convocar os presbíteros da cidade de Éfeso que fossem até Mileto, porque Paulo queria ter uma conversa com eles. Esse trajeto de Mileto até Éfeso, em linha reta, era cerca de 40 quilômetros, mais ou menos 60 quilômetros era esse trajeto pelas estradas. Podemos calcular aí que se demora entre 2 a 3 dias para chegar até Éfeso, mais 2 a 3 dias para voltar até Mileto. Então, estamos falando de quase 6 dias esse trajeto só de ida e volta. Isso basicamente corresponde ao tempo que Paulo teria que ficar no porto de Mileto para esperar a embarcação que seguiria em direção à Palestina, né, ao porto de Cesareia, que o levaria assim a Jerusalém. O texto nos fala que Paulo chama os presbíteros da igreja, né, os presbíteros da igreja de Éfeso. Essa palavra que aparece para presbíteros, literalmente significa aqueles que são mais experientes, aqueles que são mais velhos, né? Aqueles que exerciam um papel que o próprio texto vai nos mostrar, um papel pastoral na comunidade, um papel de ensino, de pregação, de evangelização, né? Era a liderança das igrejas. Paulo, durante o seu pastorado, durante o seu ministério de abrir igrejas, ele constituía presbíteros nas cidades onde a igreja era implantada, né? A igreja sempre contava com, então, a presença desses líderes locais ou pastoreada por um dos auxiliares de Paulo, né? Como Timóteo em Éfeso, Tito também em Creta, que eram enviados para cuidar dessas igrejas, mas instituíam presbíteros para esse apoio pastoral, para esse apoio de governança, de liderança, né, de apoio à comunidade que era pastoreada. O verso 18 nos diz que, quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia. O primeiro momento desse encontro de Paulo com os presbíteros de Éfeso foi olhar para o passado. Então nós vemos claramente que ele olha para o passado e diz: o tempo que eu estive com vocês, todo o tempo que eu estive com vocês, do primeiro dia, né, que eu entrei, né, vocês sabem como me conduzi, como eu estive com vocês aí em Éfeso. Verso 19, e ele diz no verso 19 o que ele fez durante todo esse tempo, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Verso 20, vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente também de casa em casa. Então, o verso 19, né, Paulo fala das lutas que ele passou lá em Éfeso. Nós sabemos disso, nós já estudamos isso aqui em Atos dos Apóstolos, a perseguição por parte dos judeus, toda aquela celeuma em volta, né, dos artesãos da cidade de Éfeso que se revoltam contra Paulo. Paulo já narrou essas dificuldades e ele está fazendo com que os presbíteros se lembrassem de que esse tempo ali foi um tempo de entrega, um tempo de dificuldade, um tempo de provação, um tempo de perseguição. Mas apesar disso, não obstante todas essas perseguições, de todas essas situações de perigo, verso 20, ele vai dizer, né? Você sabe que jamais deixei de anunciar a vocês o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente também de casa em casa. É interessante que a expressão de casa em casa não significa que Paulo ia de porta em porta, mas se refere às igrejas, né, que ficavam na casa. Lembremos-nos que Éfeso era uma cidade grande, né, com cerca de 500 mil habitantes. A igreja estava espalhada na cidade de Éfeso, talvez assim como Roma, com várias igrejas, né, com várias comunidades que se reuniam nas casas de vários irmãos
em vários locais da própria cidade, como em Roma. A igreja em Roma era composta por aí 7, 9 grupos espalhados pela cidade. Esses grupos tinham uma certa autonomia, né? E por isso que até Paulo escreve aos Romanos, para combater um pouco essa diferença que havia entre as igrejas dos judeus e a igreja dos não-judeus. Talvez em Éfeso havia a mesma situação, a igreja dos que foram convertidos do judaísmo e a igreja daqueles que foram convertidos, né, do mundo gentílico, do mundo pagão. E imagino que essas comunidades, então, se reuniam em casas em vários locais da cidade, e Paulo está dizendo que não apenas publicamente, nas praças, nos locais onde ele podia se manifestar, né, para uma parte da população de Éfeso, mas também de casa em casa. Quer dizer que ele ia por todas essas pequenas comunidades, pequenas igrejas, entre aspas, que havia, o que existia na cidade de Éfeso. O verso 21, ele continua dizendo, testemunhando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala que a sua pregação era para todos, não importava o local, tanto público quanto no ambiente privado, não importava se era para grego, se era para judeu, o conteúdo era inalterado. Ele podia estar em locais diferentes e com etnias diferentes, mas o conteúdo era sempre o mesmo. Qual é o conteúdo? O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É muito interessante que você preste atenção na expressão arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Literalmente, a fé em Jesus como o Cristo, a fé em Jesus como o Messias, a fé em Jesus como o Salvador. O que eu pregava? Não importa se para gregos ou judeus, não importa se público ou no privado, a mensagem era sempre a mesma. Arrependam-se diante de Deus dos seus pecados, confessando a Jesus Cristo como o Senhor, o Salvador. Verso 22, e agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Essa expressão do verso 22 é difícil de ser traduzida, né? Impelido pelo Espírito. No grego, o Espírito aparece sempre, né, com a mesma grafia, sem o artigo definido. Aqui, nós não podemos, pelo contexto, saber se trata do Espírito de Paulo, quer dizer, aquilo que ele sente em si, ou se o Espírito Santo que o impele, ou se ele, por um sentimento forte no coração, é impelido. Não se pode dizer com certeza aqui o que Paulo está dizendo. Em todo caso, podemos entender, né, que Paulo está tendo um sentimento muito forte, ou mesmo tendo uma impressão dada pelo Espírito Santo, uma direção dada pelo Espírito Santo, para ir para Jerusalém, não sabendo o que ali vai acontecer. A não ser, diz o texto, verso 23, né, que uma coisa ele tem garantia, né, uma coisa ele tem certeza, aguardam prisões e sofrimentos. A única certeza que ele tem é que, para onde quer que ele for, ele, por conta da pregação da fidelidade a Cristo, ele vai suportar perseguições. Verso 24, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo não está querendo dizer de maneira alguma que não considera a sua vida importante ou tinha uma compreensão desprezível sobre si mesmo. Quando ele diz que eu não considero em nada a minha vida importante para mim mesmo, ou preciosa para mim mesmo, o que ele quer dizer não é que ele tem um desprezo pela vida, mas que ele tem uma prioridade na vida. E essa prioridade é completar a carreira e completar o ministério. Veja, completar a carreira tem a ver com a sua vida pessoal diante de Deus. Eu quero completar a minha carreira, o propósito da minha vida. Eu quero completar os meus dias, olhar para trás e dizer, eu vivi como um servo fiel a Jesus. Mas quero também cumprir o ministério que eu recebi. O ministério tem a ver com a vocação, com o chamado de Deus. Veja que nós na nossa vida temos, né,
a nosso chamado, aquilo que nós somos chamados para fazer na comunidade, na igreja, quer sejamos ordenados como pastores, presbíteros, diáconos, quer seja nós, ou qualquer outro cargo de liderança, qualquer cargo ministerial, de serviço na igreja, nós precisamos sempre pensar que o que Deus nos chama para não apenas fazer por Ele, não apenas trabalhar por Ele, mas acima de tudo nos apresentar aprovado diante dEle, né? Porque às vezes nós somos tão preocupados em fazer para Deus que esquecemos de ser diante de Deus aquilo que Deus nos chama para ser. Sinceros na nossa fé, obedientes à sua vontade, cumpridores, né, daquilo que Deus nos chama individualmente para fazer. Muito mais do que fazer para Deus, que é consequência daquilo que nós somos diante dEle, o que nós somos chamados é para sermos fiéis diante do Senhor. Sendo fiéis diante dEle, nós também cumpriremos com fidelidade, por certo, o nosso ministério. E ele diz que tudo isso é para testemunhar o Evangelho da graça de Deus, né? Essa expressão é lindíssima porque ela fala o conteúdo da mensagem, né? A minha vida, a minha carreira, o meu ministério é para testemunhar, para proclamar, para propagar o Evangelho da graça de Deus, as boas novas de que Deus tem uma graça para dar. Que coisa bonita, né? Que nós tenhamos também na nossa missão de vida o objetivo de testemunhar a quem quer que seja, onde quer que formos, esse Evangelho da graça de Deus. Deus tem uma graça, Deus tem um presente para dar, as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Verso 25, e agora eu sei que todos vocês em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Esse é um momento dramático do texto, né? Porque Paulo está dizendo para os presbíteros, com os quais ele conviveu durante 3 anos, de ensino, pastoreio, treinamento, capacitação, né? E ele diz, olha, eu passei no meio de vocês pregando o reino de Deus, né? Pregando o reino, nós só sabemos o que essa palavra significa, né? Que a igreja vive não no reino desse mundo, não nos valores desse mundo, não segundo os poderes desse mundo, mas o reino que a igreja vive é o reino de Deus, né? Que mensagem poderosa. Mas ele diz, olha, eu passei entre vocês pregando o reino, mas agora vocês não verão mais o meu rosto. É um momento dramático porque Paulo está dizendo que essa despedida será, portanto, permanente. Verso 26, portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos. Verso 27, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Então ele diz nessa despedida que ele se sente completamente limpo do sangue. Ele usa uma expressão lá de Ezequiel 33, verso 7 e 9, quando nos fala do vigia, né, do atalaia, que deve gritar quando o inimigo chegar, né? Mas se o inimigo estiver se aproximando e ele gritar e ninguém fugir, ele ficaria limpo do sangue, porque ele fez o seu papel, que era ser o que avisava, o que comunicava a chegada, né, do inimigo. Ezequiel usa essa imagem para falar do seu papel como profeta, né? Ele está avisando que Deus virá para julgar a impiedade do povo, mas se ele deixar de pregar, ele será contado como um atalaia que não deu o recado. Mas se ele dá o recado, ele não será mais cobrado, né? Não poderá ser cobrado por conta da consequência que virá sobre os ímpios. Paulo diz isso com relação à igreja, aos presbíteros de Éfeso. Eu fiz o meu papel, eu cumpri a minha missão, eu fui atalaia entre vocês e eu agora eu estou limpo do sangue de vocês. O verso 27, porque eu jamais deixei de anunciar todo o plano de Deus. Em outras palavras, eu não deixei de anunciar a vocês qual é o plano de Deus para a salvação de vocês e para a vida de vocês, para a esperança de vocês. Verso 28 então diz, cuidem de vocês mesmos de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Esse é um versículo que poderíamos ficar aqui muitas horas, de verdade, muitas horas conversando sobre ele.
Primeiro, eu queria que você notasse para a expressão que começa, como começa o versículo: atendei, cuidem, vigiem, vigiem de vocês mesmos. Ora, se eles são líderes, devem permanecer fiéis a Jesus Cristo. Devem ser como o apóstolo Paulo já disse sobre si, que ele quer completar sua carreira, quer permanecer fiel. Mas não apenas cuidar de si, mas também cuidar do rebanho. A palavra rebanhos remete às ovelhas que eram tão comuns, né, na Palestina, mas também na Ásia, os rebanhos das ovelhas, né? E Paulo diz que Deus colocou os presbíteros, então, como pela ação do Espírito Santo, como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Então, a igreja de Deus é chamada de rebanho, né, como se comparada a um rebanho, e os presbíteros são chamados para serem bispos sobre esse rebanho. Veja que a palavra no verso 17 nos diz claramente que Paulo mandou chamar os presbíteros em Éfeso. Aqui no verso 28, os presbíteros são chamados de bispos, com a função de pastorear. Essas três palavras se referem às mesmas pessoas. É claro que algumas denominações passaram a usar a palavra bispo para se referir a uma categoria de poder, né, hierárquico. O bispo é aquele que detém o poder, a autoridade sobre todos, aquele que governa. Mas não é o que o texto está nos dizendo. Na verdade, esse conceito de bispos que exercia poder sobre as demais igrejas, com poder de autoridade, de governo, vai aparecer bem tardiamente na igreja, né? Lá depois do terceiro século, porque já nos primeiros 2 séculos não havia essa figura de um bispo que governava, que mandava, que administrava. Esse é um conceito muito influenciado pela própria administração do Império Romano. Lembremos que o Império Romano era um império e todo ele baseado num conceito de hierarquia. A igreja acaba, por conta da influência do poder romano, também assimilando essa categoria de poder, instituindo bispos com essa função, esse nome bispos, se referindo a alguém que teria uma autoridade sobre as igrejas e os demais pastores. Mas isso é uma incoerência do ponto de vista da Bíblia. A Bíblia não se refere a nenhum momento a bispos como a categoria de alguém que tem poder sobre os demais, governo sobre os demais. Aqui mesmo no nosso texto, a palavra não quer dizer outra coisa senão que os presbíteros têm uma função de supervisão. Isso porque a palavra bispo é o oposto de microscópio, né? Microscópio é a visão do pequeno. Bispo é episcopos, que é a visão do grande, a visão do todo. Qual que é a função do presbítero? A função do presbítero é olhar pelo todo, é pregar o evangelho e ensinar a todos, toda a comunidade, todo o povo de Deus. E quando ele faz isso, ele age como um pastor com o seu rebanho. É por isso interessante que a palavra que Paulo usa para pastorear aqui é poimaino, que significa isso, levar o rebanho ao pasto para alimentá-lo. Qual é a função do presbítero, então? Olhar por todo o rebanho para levar todo o rebanho a se alimentar. Alimentar de quê? Alimentar, óbvio, da palavra, alimentar, por óbvio, da presença, né, do próprio Jesus, do Senhor Jesus Cristo, que é a palavra. Qual é a função do pastor, presbítero, bispo? Fazer com que a igreja seja alimentada pela palavra que é o alimento, né, a palavra que é o alimento para a vida, o alimento para a salvação. E o apóstolo Paulo faz questão de dizer que, embora o pastor lide com um rebanho, que o presbítero tenha um rebanho, assim como o pastor tem um rebanho, o presbítero deve alimentá-lo, Paulo faz questão de dizer que não é como o pastor que é dono das ovelhas, né? Não é como o pastor lá no campo que tem a propriedade das ovelhas, elas são do pastor. Não. Aqui a igreja é de Deus. E Paulo faz questão de dizer isso no seu discurso. Pastorearem a igreja de Deus. A igreja não é de nenhum pastor, de nenhum bispo, nenhum de apóstolo, porque quando ele faz isso, ele usurpa um único dono da igreja. E o verso final diz isso. A qual essa igreja, ele comprou com o seu próprio sangue. Quem é o dono da igreja? Aquele que a comprou com o seu próprio sangue. Se alguém morrer e salvar a igreja, poderá se declarar dono dela.
Do contrário, o único que pode dizer que é dono da igreja é aquele que morreu por ela para redimi-la, para salvá-la. Do contrário, e isso significa para nós todos membros do corpo de Cristo, que nós, Igreja de Cristo, não temos entre nós ninguém que possa se arrogar como dono da igreja, como proprietário da igreja, como a voz única da igreja. Isso é negar a verdade das Escrituras e é tirar a autoridade de Cristo como único cabeça da igreja. Verso 29, eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Paulo foi para o passado, falou do seu ministério, veio para o presente, falou qual é a função dos presbíteros e agora ele está dizendo o que vai acontecer depois da sua partida. Ele diz, eu vou partir e vão aparecer no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Veja que, vou olhar para o passado, ele fala do seu exemplo como pastor entre os presbíteros de Éfeso e na igreja de Éfeso. No presente, ele exorta esses presbíteros a agirem como pastores do rebanho, sendo bispos desse rebanho. E no verso 29, ele fala agora, eu vou embora e verão lobos vorazes. Quais são os lobos vorazes? Os lobos vorazes se referem aqui tanto aos judaizantes quanto aos gnósticos. Eram os dois grupos que, já no tempo em que Lucas escreve Atos Apóstolos, a igreja estava sofrendo bastante já com esses dois grupos, muito com esses dois grupos. De um lado, os judaizantes e do outro lado, os gnósticos. Os judaizantes diziam, é preciso confiar em Cristo, mas é preciso seguir a lei, é preciso a circuncisão, é preciso se abster de alimentos, é preciso guardar o sábado, é preciso, de alguma maneira, cumprir as regras que são dadas, as chamadas regras cerimoniais, que são dadas ao povo judeu. Os gnósticos diziam que era ok, era importante acreditar em Cristo, mas alguns tinham um conhecimento especial, eles eram portadores de um conhecimento, de um mistério que era revelado a uns poucos. Esses eram chamados os especiais, os espirituais. Daí que começa a surgir o conhecido movimento dos pneumatócos, né? O movimento dos que se achavam poderosos do Espírito Santo, capazes de ter uma relação direta com o Espírito Santo, revelações diretas do Espírito Santo, palavras diretas do Espírito Santo. E a igreja, então, já no final do primeiro século, segundo século, começa a ter a forte presença também da influência dos gnósticos, com essa compreensão dos chamados espirituais, daqueles que tinham um conhecimento que os outros não tinham. Aí a igreja começou a ter um grande problema, a divisão já não era mais só por conta dos judaizantes que queriam o cumprimento da lei, que queriam que os cristãos cumprissem a lei, mas havia também entre os cristãos aqueles que se achavam mais espirituais, aqueles que tinham comunicação direta, né, com o Espírito Santo e que por isso tinham conhecimento de uma revelação que aos outros não era dada. Qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência. Esses grupos judaizantes e gnósticos permaneceram na igreja e permanecem na igreja até os dias de hoje. Nós podemos perceber claramente na igreja cristã, no nosso tempo, tanto os judaizantes de um lado quanto os gnósticos do outro. Os que acham que que a espiritualidade cristã é conhecer alguma coisa que é revelada a uns poucos. E esses uns poucos que chegam a esse conhecimento, eles são mais espirituais. Eles têm uma revelação direta, eles têm um conhecimento direto. Veja que isso tudo não é nada de novidade. Isso já sofria no tempo de Atos Apóstolos. Os lobos vorazes faziam exatamente isso. E o que eles pretendiam? Não poupar o rebanho. A palavra não poupar o rebanho tem a ver com o fato de que eles vêm para devorar o rebanho. Eles vêm para seduzir o rebanho. E é isso que vai nos falar no verso 30. E que até mesmo entre vocês levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. O que Paulo diz para os presbíteros de Éfeso, olha, não virão só de fora, não. Dentro da igreja aparecerão gente querendo perverter o evangelho, distorcer a verdade.
para arrastar discípulos atrás de si. Eu gosto muito dessa expressão, e eu queria que chamasse sua atenção para isso, porque diz o final do versículo 30, para arrastar os discípulos atrás de si. Veja a diferença. Aqui eles querem fazer discípulos para si. Eles não querem fazer discípulos para Cristo. Eles são os personalistas. Eles são os que querem seduzir, perverter a verdade para tornar os outros seguidores deles. Eles não querem fazer com que as ovelhas se pareçam com Cristo. Eles querem fazer as ovelhas se submeterem à vontade do pastor, do bispo, do apóstolo, do líder. Eles querem fazer seguidores para si. Eles não querem apontar que Jesus Cristo é o único Senhor, que Ele é o único modelo de vida. Eles querem também mostrar que eles têm uma revelação especial, uma palavra especial, um jeito especial, alguma coisa diferente que vai fazer sua vida espiritual ser diferente, vai ser nova, vai ser totalmente nova, vai ser abundante, vai ser feliz. Por isso que você tem que vir para essa igreja, porque aqui todos os seus problemas serão realizados. Esse tipo de propaganda, esse tipo de falácia, é a falácia dos que querem arrastar para si os discípulos, mas não querem fazer discípulos de Cristo. Porque os discípulos de Cristo sabem que a fidelidade tem a ver com um compromisso com Cristo que nem sempre nos produz sucesso. Verso 31, portanto, vigie, lembrando que durante esses 3 anos, então ele diz, olha, e não se esqueçam então, lembrem-se que eu admoestei vocês, que eu não deixei de lembrar vocês daquilo que é verdadeiramente necessário. Verso 32, agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos que são santificados. É aqui que eu quero te chamar a atenção para aquilo que o pastor já disse no momento anterior. O que vai edificar? A palavra. O que vai trazer a compreensão da herança, que é a esperança dos cristãos? A palavra. Para quem? Aos santificados. Ora, os santos, os que são santificados, os que foram separados para Deus, como é que eles têm garantia, de que eles serão cuidados, que eles serão protegidos, que eles estão a caminho da herança? Porque eles têm a palavra. Verso 32, agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça. Somente a palavra da graça, somente o cuidado de Deus, somente a certeza de que Deus está conosco, nos faz caminhar pelas tribulações, pelas dificuldades e permanecer firmes até o fim, completando a nossa carreira. Verso 33, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Paulo diz para os irmãos, eu não realizei ministério visando me enriquecer, eu não fiz ministério visando me empoderar, me tornar poderoso, rico. Eu não fiz o ministério para criar um império. Eu não fiz o meu ministério para arrancar nada de vocês, nem ouro, nem prata e nem roupas. Quando aparece roupas aqui é porque uma roupa era um comum. Alguém que tinha várias roupas era porque alguém rico, alguém que era abastado. Paulo diz assim, eu não fiquei pegando roupas, não fiquei atrás de roupas, eu não fiquei atrás de luxo, eu fiquei atrás de ser fiel ao Senhor e pregar o evangelho da graça a vocês. Ao verso 34, vocês mesmos sabem que essas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Paulo então diz, olha, eu ao invés de explorar vocês, de tirar ouro e prata de vocês, eu trabalhei para o meu sustento. É claro que Paulo recebia ofertas, e os textos nos mostram que ele recebia ofertas de Filipos, de outras igrejas. Ele pediu até mesmo para outras igrejas de Tessalônica, para que ele pudesse ser suprido. Ele agradece a Deus o suprimento dessas igrejas para o seu ministério, mas ele faz questão de mostrar para aqui que ele não foi pesado para esses irmãos no trato da pregação do evangelho. Isso por conta de algo que era peculiar a Éfeso, por conta das religiões que viviam em torno dos recursos materiais, da venda de produtos religiosos. E Paulo queria marcar claramente que seu ministério ali era um ministério voltado para pregação, proclamação, e não ser comparado a nenhuma das lideranças, muitas lideranças que tinham em Éfeso, que eram lideranças que se tornavam poderosas
por conta da sua prática religiosa. Até usavam religião para enriquecimento. Verso 35, em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, Paulo nos fala então que esse seu ministério ali em Éfeso, o seu trabalho em Éfeso, assim como o trabalho de todos os cristãos, deve visar o cuidado dos necessitados, socorrer os necessitados, repartir, porque mais feliz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Esse é um dito que não aparece em nenhum dos evangelhos, né? É uma palavra que Paulo disse que Jesus falou, mas que nós não encontramos nos evangelhos. É claro que Jesus falou muitas outras palavras que não foram registradas nos evangelhos. Essa aqui, segundo a tradição da própria igreja, segundo o apóstolo Paulo, foi dada pelo próprio Jesus. Embora não esteja nos evangelhos, nós sabemos que ela corresponde à mensagem do evangelho. Mas feliz é aquele que é capaz de repartir do que aquele que precisa sempre receber. Verso 36, tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. É interessante que a maneira de se orar, né, em que os cristãos oravam aí nos primeiros séculos, era em pé com as mãos estendidas. Essa visão, né, de alguém em pé com as mãos estendidas, nós vamos encontrar em muitas imagens, né, muitas gravuras desses primeiros séculos, que era a forma normal, comum dos cristãos orarem quando se reuniam. O ajoelhar para orar significava uma solenidade, uma súplica profunda, um momento de muita comoção, de muita entrega. Então Paulo, ajoelhando-se, orou com eles. Nós não sabemos se todos se ajoelharam, né? Mas imagine que todos também devem ter feito a mesma atitude que Paulo, todos se ajoelharam, todos os presbíteros, todos os da caravana. E o verso 37 nos diz então que houve grande pranto entre todos e abraçando Paulo o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto, e eles o acompanharam até o navio. Aqui o final é um final dramático, né? Um final que nos emociona. Paulo despede dos irmãos, e Lucas faz questão de mostrar que eles estavam entristecidos porque Paulo disse que eles não mais veriam o seu rosto. Então eles abraçam Paulo, beijam, né? Na cultura judaica o beijo no rosto era uma prática comum de extremo carinho, afeição. Eles o beijam e eles entristecidos acompanham Paulo até o navio. Pois bem, vamos olhar o que esse texto nos ensina. Primeiro, os presbíteros e bispos, cuja função é pastorear, são as mesmas pessoas no texto. O que isso nos ensina sobre como era a liderança na igreja nos primeiros séculos? O pastor comentou bastante sobre isso já no momento da exposição do texto, mas eu queria reforçar, né, que esse texto nos ensina muito sobre como era a liderança, né, como era o pastoreio nessa igreja nos primeiros séculos. Muito diferente desse conceito moderno, né, de lideranças que se tornam donos, proprietários, né, da igreja. Muito também diferente desse conceito moderno em que se transforma o ministério numa maneira de ganhar dinheiro, produzir impérios, né? Muito diferente desse jeito moderno de pastoreio, de manipulação, de perversão, em que as pessoas querem fazer discípulos para si, ao invés de fazerem discípulos para Jesus. Eu queria que você pensasse nisso. Nós, enquanto igreja, estamos nesse período, inclusive, para a eleição de presbíteros na nossa igreja. Veja que a função dos presbíteros, de acordo com o nosso texto, é essa função maravilhosa, né, de estarem junto no pastoreio, na pregação, no ensino. Que isso também possa nos ensinar, né, nesse período de eleição na nossa comunidade, na nossa igreja, como e de que maneira, né, podemos escolher aqueles que mais exercem essa função e o façam com temor no Senhor. Por isso nós convocamos mais uma vez os membros para orarem, jejuarem, pedindo a Deus para que
esse momento seja um momento abençoador para a nossa amada IPI Central de Brasília. Em segundo lugar, o chamado à carreira cristã e ao ministério não é ao sucesso, mas à fidelidade. Fidelidade pode incluir sofrimentos e provações. Os lobos e os deturpadores propõem um cristianismo fácil porque querem discípulos para si e não para Cristo. O pastor já comentou muito sobre isso também, mas eu queria que você notasse que esse é um dos pontos centrais do nosso texto e que você pudesse ter clara essa visão de como o texto nos adverte sobre tantos os perigos do lado de fora da igreja, quanto os perigos do lado de dentro da igreja. Em terceiro lugar, o texto nos aponta algumas marcas da igreja. O papel dos que ocupam a função de presbíteros, a central importância do ensino, a oração, o cuidado de si e dos outros, o socorro aos necessitados. Em nossos dias, quando se fala em igreja, no que as pessoas pensam? E eu queria deixar essa reflexão para o seu coração. Quando nós lemos o texto e vemos a cara da igreja, como essa igreja lidava com todas essas áreas, fica claro para nós o que era igreja, qual era a sua proposta, qual era a sua intenção, como essas pessoas agiam, como elas cuidavam de si e das outras, como elas oravam, como elas lidavam com seriedade, né, o papel da pregação e do ensino. Como as pessoas hoje pensam em igreja, quando elas ouvem a palavra igreja. Quando alguém fala em igreja hoje no ciclo de amizade, no seu ambiente de trabalho, no meio de não cristãos, quando alguém fala igreja, quais palavras as pessoas se referem à igreja? Vamos pensar nisso? Vamos orar? Ó bendito Senhor, te adoramos pela sua graciosa presença, pelo seu grande amor por nós. Obrigado pela sua palavra que nos abençoa, que nos cura, que nos questiona, que nos converte. Pedimos-te, Senhor, que nos livres tanto dos lobos vorazes que tentam nos atrair, que tentam nos desviar, quanto também, ó Deus, das questões daqueles que tentam tornar o cristianismo fácil, tirar, ó Deus, a eterna mensagem que nos leva à fidelidade para uma mensagem que nos leva à comodidade, uma mensagem que nos tira do foco, que nos tira da nossa preocupação com esse mundo, com a nossa responsabilidade pelos outros, pelo nosso compromisso com o pobre, com o necessitado. Essa mensagem que nos faz, ó Deus, infelizmente, nos desviar os olhos do Senhor e olhar para os homens. Que o Teu Espírito Santo renove em nós o amor pela Sua palavra, o amor por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos mantenha firmes na nossa carreira e a todos nós nos faça cumprir o ministério que o Senhor nos deu. Abençoa o nosso país nesse momento que nós enfrentamos. Te rogamos, Deus bendito, que olhes para a nossa nação, cuidando, Deus, para que as pessoas que estão feridas, que estão enfermas, que estão enlutadas, sejam consoladas, sejam curadas, na nossa igreja, na nossa comunidade, mas também no nosso país, nesse momento em que, ó Deus, a economia tenta se reerguer, a situação do país tenta se reerguer em vários níveis, mas há muita situação que nos preocupa, ainda com relação à Covid, a necessidade da vacina. Ó Deus bendito, cuida da nossa nação, cuida daqueles que nos governam, cuida daqueles que exercem governo sobre nós, que eles tenham sabedoria para lidar com tudo isso. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso país nesse dia, que também em muitos lugares está com esse segundo turno das eleições, abençoando para que as decisões sejam aquelas melhores para cada cidade, a fim de que também através do governo dos homens haja paz, haja mais cuidado, haja mais solidariedade, haja mais benfeitorias que ajudem aqueles que mais precisam, mas que também ajudem aqueles que precisam trabalhar, que precisam, ó Deus, exercer o seu empreendimento,
que em nome de Jesus haja assim para a glória do teu nome, governos que te glorifiquem, governos que verdadeiramente se façam a sua vontade nessa terra. Abençoe-nos em nome de Jesus, abençoe a tua igreja, abençoe cada irmão e cada irmã nesse momento, que o nosso coração se dobre diante do Senhor e reconheça que somente o Senhor Jesus é o nosso Salvador e nós temos a sua palavra como a nossa única segurança no agora, para o amanhã e para sempre. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor, hoje e sempre. Amém.